Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Deus, que a paz de Jesus se faça presente em nossos corações. O Evangelho, a live de hoje é de número 248 e o Evangelho é o capítulo 5, quinto, o suicídio e a loucura. Já tivemos aqui hoje o sorteio de um livro, né, o Evangelho, e de uma pintura mediúnica. E hoje eu gostaria de dividir com vocês uma passagem da vida do nosso Divaldo Pereira Franco, com 98 anos, né, já bem doentado, lutando, né? Ele conta que na infância dele, quando ele era bem pequeno, aquele tempo as crianças brincavam na rua, né? De bola, de bolinha de gude, soltava pipa, as meninas de boneca. Hoje já não tem muito isso, né? Os vizinhos olhavam, um vizinho olhava do filho do outro. Hoje é a internet, hoje é os joguinhos, né? De videogame, do celular. Infelizmente, as crianças estão presas, né? E por quê, né? Os pais trabalham muito e querem dar conforto que não tiveram, mas esquecem que precisa do amor e educação, limite, respeito, que hoje está tão difícil. Antigamente, bem antigamente, no tempo do Divaldo, o pai batia nos filhos e o filho não reagia. Hoje, se um pai dá um tapinha na criança, a própria criança fala: vou te denunciar. E a criança bate no pai, pode ter certeza, na mãe, agride. Então a gente precisa estar olhando para isso. Não que seja certo bater nos nossos filhos, mas colocar limite, conversar, mostrar para ele que somos nós, os pais, que estamos mandando dentro da nossa casa, né? E que a casa é nossa, né? Não é deles ainda, eles não compraram a casa. Então eles têm que ter amor e respeito. O Divaldo fala que o pai e a mãe dele são pessoas assim, semi-analfabetas, que sabem ler e escrever só, e que deram o melhor para eles. E o Divaldo apanhou muito, porque ele era filho de Dona Ana e eram em 13 irmãos. E o Divaldo, desde pequeno, via espíritos. E aí está o motivo principal das pisas dele. Porque o pai falava: não, você está mentindo, você está querendo chamar atenção. Não entendia, não conhecia, né? E ele fala assim, que na casa dele, todos eles eram tratados com um terapeuta. O pai falava assim: Divaldo, vai buscar lá atrás da porta o cinto. E ele já voltava com o cinto na mão apurado, já não tinha mais nada, já estava bonzinho, né? Ele conta dando risada, porque o Divaldo é muito descontraído. As palestras dele, ele ri muito dele mesmo, das histórias dele, faz as outras pessoas rirem. É uma pessoa gostosa, assim, de conversar, de ouvir. E ele fala que teve a graça do pai e a mãe dele morrerem, falecerem ali nos braços dele. E ele fala que o pai disse assim para ele, quando estava para morrer: filho, você me perdoa? Ele falou: pai, perdoar do quê? O Senhor fez o melhor por nós, o Senhor foi um bom pai. Você me perdoa das surras que eu te dei? Aí ele falava assim para o pai dele: pai, as surras que o Senhor me deu não foram nada perto das surras que eu levei da vida. Me fez ser hoje quem eu sou. E a mãe dele, quando também estava fazendo a passagem, né, ele conta que estava ele e a irmã dele. A mãe deitada na cama, com a irmã dele do lado na cabeceira, e ele sentado nos pés da cama. Aí ele fala assim: a minha mãe era uma mulher, uma senhorinha pequena, dos olhos verdes, da cor das esmeraldas. A minha mãe era uma senhora muito bonita, né? E muito
ali, ela mandava, ela falava e os filhos obedeciam. Então ela falou assim para ele, Di, que ela chamava ele de Di, eu vou morrer, mas eu vou voltar para cuidar de você. Aí ele fala assim, mãe, não faça isso. A senhora já viveu, sofreu muito aqui. Vá em paz, vai para um mundo melhor. Ela olhou para ele e falou assim, Di, não teima com a sua mãe na hora dela morrer. Ele já se calou, né? Então, ela fez a passagem, ele viu a hora que ela saiu do corpo, e estava ali do lado, ele olhou para ela falou assim, você está me vendo? Ele disse, sim, mãe, eu estou te vendo. Nessa hora, a Joana de Ângeles, que é a mentora do Divaldo, encostou assim do lado da mãe dele, pôs a mão no ombro dela e falou, Ana, você se lembra da história de São Francisco? Ela disse, sim. Aí a Joana disse para ela, então faça. Aí Divaldo conta a história de São Francisco. A história que Divaldo contava para a mãe dele. São Francisco tinha um frei que chamava Frei Leão. E Frei Leão chegou em São Francisco e falou assim, pai, tem um homem que tem um jumentinho que ele bate no jumentinho, ele judia, o jumentinho está doente, ele obriga o jumento a trabalhar. Aí, né, São Francisco, como não gostava que ninguém judiava dos animais, falou assim para ele, o que é esse homem? Traga ele aqui que eu vou repreender ele. Então, pai, é o senhor. Como assim eu? O senhor, o seu jumentinho é o seu corpo. O senhor está vendo, o senhor está doente, o senhor não se alimenta direito, trabalha muito. Aí ele parou, pensou, olhou para o corpo dele e disse assim, ô meu jumentinho, me perdoa por eu não te tratar tão bem, né? E aí a Joana, lembrando a dona Ana da história, a dona Ana ajoelhou no chão, olhou para o corpo e falou, ô meu corpo, 86 anos que você me serviu, muito obrigada, me perdoa se eu não cuidei de você direito como você merecia. O Divaldo conta que nessa hora ele não conseguiu segurar, né, as lágrimas, a emoção. E ele traz para a gente esse aprendizado de amor, de respeito para com os pais, né, que vale muito a pena. E tem uma fala que fala assim, nossos filhos são almas que vêm do espaço para evoluir em nossos braços. Então a gente tem que guardar isso também, né? E diz Emmanuel que o homem, né, a única coisa que o homem se propôs antes de vir da Terra, o homem, a mulher, né, a alma, é fazer o bem. E aí ele fala, aonde nós nos perdemos, que esquecemos de fazer o bem. Né? Aí é para cada um de nós, para mim também. A gente precisa acordar, né, para fazer o bem. E para as coisas corretas, né? Porque fazer o certo, tem aquela fala que fala assim, o errado é errado, mesmo que todos façam. E o certo é o certo, mesmo que ninguém faça. Então vamos fazer o bem, vamos fazer o certo, para a gente ser como o Divaldo hoje, com 98 anos, né, com uma trajetória terminando e que só vai levar daqui coisas boas que ele fez. Então vamos levar coisas boas, né, fazer a nossa parte. Obrigada, gente. Boa noite, pessoal. Boa noite. Se apresente.
aprendermos e realmente começarmos a praticá-lo bem, uma boa parte do que eu vou falar hoje deixa de existir em nós. Não é? Deixaremos de lado, teremos ultrapassado os transtornos mentais, e não cair nos transtornos mentais, não incidiremos nos processos de loucura, e não entrando nos processos de loucura, estaremos distantes de qualquer processo que nos leve ao suicídio. Não é? É disso que trata o plano divino para cada um de nós. E é isso que nós estamos tentando aprender. Enquanto isso, vamos lá, só lembrando, nós estamos ainda no capítulo 5, Bem-aventurados que choram ou os aflitos, e neste capítulo, na semana passada vocês viram motivos da resignação, e hoje, suicídio e a loucura. Algumas considerações antes de nós entrarmos nos itens 14, 15, 16 e 17. Primeiro, enfatizar a importância desse tema no Evangelho segundo o Espiritismo em nossas vidas. Vou repetir. Nós precisamos enfatizar o estudo, a reflexão desse tema lá, que consta no Evangelho segundo o Espiritismo, em nossas vidas. Às vezes estamos lendo o Evangelho, ou estamos com o Evangelho no lar, cai lá, loucura e suicídio. A gente passa batido, não, isso não é para mim. É assim. É assim. Nós precisamos parar, refletir sobre o conteúdo desse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos ver por quê. Um outro aspecto que importa que nós reflitamos é sobre o pioneirismo de Kardec em relação a esses temas em meados do século XIX, quando a psicologia, a psiquiatria estava ainda, nem se falava muito, estava ainda no seu engatinhar. Quando a linguagem para expressar as ideias ainda era muito restrita, e Kardec nos trouxe essa visão de loucura baseada em transtornos mentais. Naquela época, qualquer sintoma era loucura. E Kardec especificou claramente, na linguagem da época, o que iria se constituir os processos de loucura. E correlacionou esses processos com o suicídio. Diferentemente do que se abordava na época, que entendia que o suicídio era um pecado, que quem se suicidava estava condenado pelo resto da eternidade, era excomungado. E ele correlacionou os processos, os fatos, os atos de suicídio a esse processo dos transtornos mentais. Ele foi pioneiro nisso. Só muito tempo depois, a psicologia, a psiquiatria enveredou por este caminho. E um outro aspecto, que aí eu preciso me conectar com o tema da quarta-feira passada, é que ele trabalha nesses temas todos com a questão da resignação. Aceitação com a razão, resignação com o coração. Mas é mais do que isso. E aqui esse termo cai na limitação da linguagem da época. A resignação é, inclusive, às vezes, motivo de chacota por quem não entende claramente os princípios e pressupostos doutrinários. Acha que resignação é uma apatia, uma covardia, digamos assim, é uma indiferença, quando é muito pelo contrário. Hoje, nós podemos correlacionar resignação com o termo de resiliência. Resiliência é um termo originário das ciências físicas e que descreve a moldagem, a adaptação dos materiais que, submetidos a determinada pressão e temperatura, se amoldam. A psicologia, as ciências humanas, importou esse conceito
E isso significa que as criaturas resilientes são aquelas que, frente às dificuldades, se adaptam, sem perder a sua estrutura, ressignificam as suas vivências, ressignificam as suas experiências e crescem com elas. Verão só a diferença, a tremenda diferença, e que está completamente coerente com os princípios doutrinários. Nós podemos também chamar de um termo que está em voga, fruto de Daniel Goleman, embora não tenha sido ele que inventou o termo, de inteligência emocional. O processo do autoconhecimento, da prospecção dos nossos sentimentos, o processo da empatia, de monitorar e acompanhar os sentimentos que afloram na nossa vida de relações do outro, a determinação de seguir o caminho, e a habilidade nas relações, na vida de relações. É disso que os Espíritos falam. E que, algumas décadas, quase um século depois, a ciência começou a traduzir, digamos assim, esse mecanismo, que, quando adotado por cada um de nós, é uma prevenção à loucura e ao suicídio. É dessa resignação que os Espíritos falavam. Não é uma postura passiva, é uma postura de conhecimento, de identificar nas diversas situações as provas nelas contidas para o nosso crescimento espiritual. E ao invés de nós nos desestruturarmos e buscarmos, e cair na loucura e buscarmos o suicídio como rota de fuga, não, incorporar os valores do Espírito, realizar o aprendizado ao qual nos propusemos, quando, junto com os nossos mentores, elaboramos o nosso pacote pedagógico da nossa encarnação. Eu precisei retomar esse tema, porque nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. E recentemente, eu diria, não vou precisar, mas coisa de uns 10, 20 anos, surgiu uma ciência para estudar essa epidemiologia do suicídio no nosso planeta. E tem um nome, suicidologia, que é uma área que envolve várias ciências, a psicologia, a psiquiatria, a engenharia, a sociologia, enfim, para identificar os comportamentos e o processo de evolução da construção da ideia do suicídio. Vejam só, é uma ciência que busca identificar nos comportamentos das pessoas a construção da ideia suicida. Nós pouco paramos para pensar nisso, mas quando nós nos revoltamos com alguma coisa, quando nós dissemos, eu gostaria de dormir e não acordar mais, eu gostaria de sumir, nós estamos crescendo dessa construção dessa ideia suicida. E há fases desse processo, a fase em que nós falamos, em que nós sinalizamos, emitimos sinais de que que estou precisando de ajuda, que estamos precisando de ajuda. E quando esses sinais não são lidos de forma adequada e deixam passar batido, o processo se intensifica. E quando acontece, chega na fase que a pessoa não fala mais, é que o processo já está muito adiantado e o suicídio é praticamente irreversível. Essa ciência estuda isso. Vejam vocês como é de extrema importância que leiamos, que reflitamos sobre esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Dito isto, vamos lá. No item 14, Kardec afirma que a calma e a resignação, traduzindo, resiliência, traduzindo, inteligência emocional, ou seja, compreensão das situações que nós estamos enfrentando, e entendendo que nós somos filhos de Deus,
espíritos constituídos da sua essência, que é indestrutível, por conseguinte são seres imortais, aprendizes da vida, em um processo de aprendizado que está sob o manto da soberana bondade e justiça divina. Compreendendo isso, nós temos então o antídoto à loucura e ao suicídio. É o que ele afirma: a calma e a resignação, traduzindo de novo, resiliência e inteligência emocional, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Não é apenas resignação, é um processo de resiliência mesmo, de aprendizado, de adaptação, de conquistas. Não adianta eu pensar na vida futura, não, porque aí nós podemos cair naquela armadilha que alguns brincam, entre aspas. Vou deixar para a próxima encarnação. Não façamos isso. Não façamos isso, porque a oportunidade, nós vamos responder pela oportunidade abençoada que estamos desperdiçando, que imploramos por tê-la, que muitos de nós estão na fila no plano espiritual esperando para ter essa oportunidade. Nós não saberemos quando que a próxima chegará e que em condições chegará. Então aproveitemos agora. Já falamos aqui outras vezes do poder do agora, exercendo a potência da alma, a nossa vontade, o nosso esforço, a nossa disciplina sobre nós mesmos, nesse processo de autoconhecimento e autotransformação. E não é fugindo disso, se rebelando contra isso, que startando o processo de desequilíbrio e transtornos mentais, podemos chegar ao suicídio. Não é essa porta. Com efeito, a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Mas não tem a coragem de suportar porque lhe falta o conhecimento, a compreensão. E nós vamos explorar isso daqui a pouco. Se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria. E eu me lembro das frases de Francisco de Assis. É lógico, nós estamos um tanto quanto distante dele, quando ele afirmava que são tantas as alegrias que me esperam. Vejam só, são tantas as alegrias que me esperam, que a cada dor eu me enlevo. Eu não diria que a cada dor eu me enlevo, pelo menos compreender o significado delas, aceitá-la e fortalecê-la, já é o caminho. Não é? Os reveses e as decepções que houveram desesperados em outras circunstâncias, evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam. Se nós não tivéssemos essa convicção de que somos espíritos, filhos de Deus, imortais, aprendizes da vida, quaisquer vicissitudes, contratempos que nós enfrentássemos, esbarraria nos limites das nossas forças, limites esses ditados pela estreiteza da nossa visão. Vou repisar, nós precisamos parar e refletir, não podemos passar batido por esse tema, próxima vez que formos ler no Evangelho. Então, a visão da continuidade da vida, da eternidade, como antídoto ao suicídio. E aí, essa mesma reflexão que Kardec faz no item 14 em relação à loucura, obviamente se estende ao suicídio também. Só se desespera quando nenhum termo divisa, quando nenhum fim divisa para os seus sofrimentos. É que a vida humana com relação à eternidade, e que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. Mas para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, seus infortúnios e as aflições o acabrunham, unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. E para ele, isso assume toda a lógica, não é? E aí, meus irmãos, as ideias materialistas
são a causa predominante desse descalabro que nos conduz àquilo que Kardec chama de covardia moral. Covardia moral. Ou seja, a baixa capacidade de enfrentar as dificuldades, de enfrentar os problemas. E aí esse processo de fuga, e muitas vezes romantizamos o suicídio. Nós vamos voltar a esse tema. É uma armadilha esse processo de romantização do suicídio. Morreu por amor, se matou por amor. Conversa. É pura ignorância da realidade espiritual, do ser espiritual que somos. E aí traz uma coisa complicada. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que os ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não se lhe resta se não se matarem. E olha, nós tivemos representantes ilustres. Tivemos um Nietzsche, tivemos um Arthur Schopenhauer, tivemos um Paul Sartre, todos os existencialistas que pregaram isso. Goethe, no seu livro, escreveu isso. Depois se arrependeu. Porque eles são responsáveis por aqueles que adentraram nessa jornada descrita por eles. Ai daqueles que propagam as ideias materialistas. Essa responsabilidade de escritores, palestrantes, artistas, líderes de forma geral. A propaganda das doutrinas materialistas é, pois, o veneno que inocula a ideia do suicídio na maioria dos que se suicidam. E os que se constituem apóstolos de semelhantes doutrinas assumem tremenda responsabilidade. Eu falei agora há pouco de Goethe. Existe na psicologia uma coisa chamada, na psicologia, nos estudos, nas áreas que estudam essa questão, o efeito Werther, que está numa obra de Goethe. E que, nessa obra, ele relatando os diversos sofrimentos desse jovem, no discurso dele, esse jovem, para fugir dos seus sofrimentos, comete suicídio. E esse processo hoje é identificado como sendo algo que ocorre, o efeito de contágio. Nós comentamos aqui recentemente. Tanto que a mídia está começando a segurar um pouco isso. Quando algum influencer, quando algum notável se suicida, e isso é muito trabalhado, é muito comum que logo depois uma onda de suicídios ocorra. Então isso começou a ser policiado pelos estados, pelas nações, porque isso já foi constatado. Goethe, na Revista Espírita, ele foi entrevistado por Kardec. Ele foi evocado e Kardec perguntou para ele como é que ele se sentia em relação a isso. Tremendamente arrependido. Tremendamente arrependido. Porque quando nós analisamos um caso de suicídio, a depender da sua origem, das suas causas, há que se considerar que o suicida, ele não vai responder apenas pelo ato que ele cometeu em si, mas por todos aqueles que ele influenciou e por todos aqueles que dele de alguma forma dependia. Nós vamos aprofundar isso. Então veja, essa propagação das ideias materialistas, que tem essas consequências, no espiritismo, o contrário. Se lá era covardia moral, os princípios e premissas espíritas nos remetem que desenvolvamos a coragem moral, a partir de uma concepção superior da vida, a partir de uma concepção transcendente
da vida, a partir da clara certeza de que nós não nascemos, não fomos criados no berço e desapareceremos no túmulo. Somos espíritos imortais, aprendizes da vida. Aprender o quê? O que o Pai espera para cada um de nós. Quais são os seus dele, Pai, desígnios para cada uma das suas criaturas. E que está lá no tomo 3 do Livro dos Espíritos, a lei divina e natural, que didaticamente os Espíritos transformaram em 10. Lei divina e natural. É aquilo lá que precisamos. Cujo modelo e guia está na questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus. A vida de Jesus é o retrato das leis, da lei divina e natural, das leis morais. É aquilo que nós estamos precisando aprender. Sem exceção. Não tem exceção. Porque a lei divina e natural é o Pai presente na criatura. É o Pai presente em nós. Esta visão, esta concepção nos fortalece e faz com que compreendamos, e aí sim, e aceitemos as provas, as dificuldades previamente escolhidas como sendo aquelas necessárias ao nosso processo de regeneração perante o plano divino. Nós entrando no processo de culpa, de remorso, de arrependimento, de expiação, de prova e regeneração, quando então colocamos no universo a intensidade de amor equivalente ao prejuízo que antes causamos. E aí o ciclo do aprendizado está realizado. E esse ciclo de aprendizado passa necessariamente pelas provações, pelas expiações, que são aspectos pedagógicos da lei divina. E quando assim encaramos, nós abrimos mão da nossa postura infantil perante a nossa vida. Gradualmente nós estamos incorporando níveis de maturidade espiritual superior. E neste processo não há mais espaço para transtornos mentais. Não há mais espaço para tristezas, para depressões. Kardec pergunta: o que acontece? Por que as pessoas ficam tristes, deprimidas? E a resposta é dura. Pobres seres, por que não trabalhar? Por que não sair da ociosidade? Joana de Anjos tem uma frase belíssima: aquele que se preocupa, que se ocupa em enxugar a lágrima do próximo, não tem tempo para chorar. Além disso, a doutrina nos traz o depoimento dos suicidas, dos espíritos suicidas. E aí é complicado. Apresenta-nos os próprios suicidas a informar-nos da situação desgraçada em que se encontram e a provar que ninguém viola impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem curtar a sua vida. O espírita tem assim vários motivos a contrapor a ideia do suicídio: a certeza da vida futura, a certeza que abreviando seus dias chega precisamente a um resultado oposto ao que esperava, que se engana que com matar-se vai mais depressa para o céu, que se ilude que ao matar-se vai encontrar com os seres amados. Se ilude por quê? Castigo. Deus castiga. Nós já sabemos que não é isso que acontece. É que o processo de culpa e de remorso molda em sua mente uma capa magnética que o mantém preso ao seu processo de culpa. Ou seja, ele molda as suas próprias trevas. Hoje nós sabemos disso. E temos irmãos nossos que passaram por esses processos. Saberemos nós, quais de nós já não passamos por isso. Eles dando seus depoimentos.
Então, meus irmãos, o Espiritismo é o antídoto ao suicídio, e considerável número de irmãos nossos já abandonaram essa trajetória ao entrar em contato com os princípios doutrinários e com a sua proposta de reformulação dos padrões de pensamento, dos comportamentos e das atitudes. Esse tema é explorado em outros livros da codificação. Lembremos que o Livro dos Espíritos é a estrutura maestra da codificação, e dele derivaram os demais. Ok? Então, as leis morais, que é o tomo 3 do Livro dos Espíritos, é a base do Evangelho. É a base do Evangelho. Mas, lá em O Livro dos Espíritos, na introdução, item 15, e na questão 350, esses temas são abordados. Eu vou dar um flash para vocês daqui a pouco. Um outro livro, Céu e Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, na parte 4, capítulo 1, trata de esperança e gozos terrenos. Desculpa, não é Céu e Inferno. No mesmo Livro dos Espíritos, na parte 4, no capítulo 1, que trata sobre esperanças e gozos terrenos, as questões 943 a 957 tem um título, tem um item: desgosto da vida e suicídio. Em 14 questões, Kardec aborda esse tema, junto aos Espíritos. Um outro livro da codificação que trata disso, Céu e Inferno, na segunda parte, o capítulo 5, que traz um relato de espíritos suicidas, pelas diversas razões. Então vejam, ao longo da obra, ao longo da codificação, vários temas lançados em O Livro dos Espíritos são depois detalhados, trabalhados com mais exemplificação, né? Mas não se esgota ainda, nós sabemos disso. Eu vou citar alguns exemplos. O livro Consolador de Emmanuel, da questão 154, que eu vou ler para vocês daqui a pouco. 2 livros de Ivone do Amaral Pereira, um clássico da literatura nesse tema, Memórias de um Suicida. E o outro, Sublimação, que é dela também. A obra de André Luiz tem várias citações sobre essas questões de loucura e obsessão, de loucura e suicídio. Toda a parte de Manuel Filomeno de Miranda, que estuda essa questão, toda a obra psicológica de Joana de Ângeles estuda essa questão. Então, não é por falta de informação, de conhecimento, que nós podemos alegar ignorância. Elas estão aí, estão disponíveis. Basta que nós sigamos o convite feito no capítulo 6, que nós vamos retomar futuramente. Primeira instrução, instruí-vos. A segunda, amai-vos. O amor prescinde do conhecimento. O conhecimento não apenas intelectual, mas o sentir, o viver, a sabedoria, enfim. O amor prescinde da sabedoria. Sabedoria sem amor não existe. Eu estou pensando mal aqui com vocês, não é? Então precisamos buscar o estudo racional, ampliar nossa percepção, porque a partir da ampliação da nossa percepção começa a emergir novos sentimentos, e com a emergência de novos sentimentos, a necessidade de vivenciá-los, conhecer, sentir e viver a trajetória rumo a novos patamares de sabedoria, e aí viver, não é? Olha, aquele item que eu disse lá no Livro dos Espíritos, ele diz assim, vou ler só um trecho. Entre as causas mais comuns de sobreexcitação cerebral, devem contar-se as decepções, os infortúnios, as afeições contrariadas, que ao mesmo tempo são as causas mais frequentes de suicídio. Tudo isso, todas essas causas são manifestações do nosso ego, do nosso primitivismo espiritual. Na questão 350, lá no final, suas convicções espíritas, né, dão assim uma resignação, de novo, resiliência, inteligência emocional, que o preserva do desespero e, por conseguinte, uma causa permanente de loucura e suicídio.
Na questão 350 é interessante, que trata do processo do mundo dos espíritos, a reencarnação. Kardec pergunta: uma vez unido ao corpo da criança, e quando já não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Vou ler de novo. Uma vez unido ao corpo da criança, ou seja, da concepção, e quando já não é possível voltar atrás, sucede alguma vez deplorar o espírito a escolha que fez? Resposta: pergunta-se se como homem se queixa da vida que tem, se desejara que outra fosse ela? Sim. Se arrepende da escolha que fez? Não, pois não sabe ter sido a sua escolha. Depois de encarnado, não pode o espírito lastimar uma escolha de que não tem consciência. Pode, entretanto, achar pesada demais a carga e considerá-la superior às suas forças. É quando isso acontece que recorre ao suicídio. E lá na frente, já no livro Consolador, aqui é um trecho duro, pesado, mas eu preciso ler, porque a reflexão, o aclaramento das ideias, não pode ser omitido, as informações que estão disponíveis, e essas são muito importantes. Então, no livro Consolador, que é também a questão de questões e respostas, na pergunta 154, a pergunta é: quais as primeiras impressões dos que desencarnam por suicídio? A primeira decepção que os aguarda é a realidade da vida que não se extingue. Com as transições da morte do corpo físico, vida essa agravada por tormentos pavorosos, em virtude de sua decisão tocada de suprema rebeldia. Meus irmãos, eu vou ler o trecho. É um trecho pesado, duro, mas é real. Suicidas há que continuam experimentando os padecimentos físicos da última hora terrestre em seu corpo físico, indefinidamente. Na realidade não é o corpo físico, é um processo de ressonância, né? Anos a fio sentem as impressões terríveis do tóxico que lhes aniquilou as energias, a perfuração do cérebro pelo corpo estranho partido da alma usada no gesto supremo, o peso das rodas pesadas sobre as quais se atiraram na ânsia de desertar da vida, a passagem das águas silenciosas e tristes sobre os seus despojos, onde procurar o ouvido criminoso, o esquecimento criminoso de suas tarefas no mundo, e comumente a pior emoção do suicida é a de acompanhar minuto a minuto o processo da decomposição do corpo abandonado no seio da terra, verminado e apodrecido. De todos os desvios da vida humana, o suicídio é talvez o maior deles pela sua característica de falso heroísmo, da negação absoluta da lei do amor e da suprema rebeldia à vontade de Deus, cuja justiça nunca se fez sentir junto aos homens sem a luz da misericórdia. E aí no livro No Mundo Maior, no capítulo 1, que é um livro extraordinário da série André Luiz, quando Calderaro está explicando para André Luiz os objetivos das missões de socorro e de auxílio, Calderaro diz o seguinte: o escopo, o objetivo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes. Vejam só, escopo principal das missões socorristas do plano espiritual, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas com acendrado, purificado, devotamento ao bem do próximo. E aqui a vulta importância, o valor da prece aos suicidas. Há casas espíritas, precisam pensar nisso, e tem trabalhos específicos para os suicidas. E há relatos de alguns desses irmãos sobre o benefício que essas preces
essas irradiações propiciam a eles, aliviando a sua dor, aliviando aquele processo de imantação ao ato cometido e gradualmente liberando-os para a retomada da sua jornada. Então, o valor da prece aos suicidas. E tem um alerta, que também serve para os nossos amigos estimulantes, vulgo obsessores. A melhor maneira de auxiliar os suicidas, dito por um deles: sejam felizes. Sejam felizes, pois do contrário, a amargura que vocês sentem por nossa causa é responsabilidade nossa. Entenderam? A criatura se suicida. Aí seus parentes e amigos, ou mesmo aqueles que tiveram a notícia, ficam amargurados. Puxa vida, por quê? Por aí vai. Vibremos, oremos por essas criaturas. Porque junto ao seu processo de remorso, de culpa, esse sentimento que nós alimentamos, também é agregado à sua culpa. Porque caso ele não tivesse cometido esse ato, os seus próximos não estariam sentindo essas amarguras. Tão consciente que estamos de que somos, nunca mais repetir, filhos de Deus, espíritos imortais, aprendizes da vida, sabemos que essa criatura que sofreu, nas palavras do rapaz lá da Casa das Consoladoras, um acidente da razão, que ele vai recuperar sua razão, que ele vai ter a chance, pela bondade e misericórdia divina, de retomar sua caminhada. Então não sejamos nós a dificultarmos esse reequilíbrio, esse reencontro, mas busquemos, através das nossas preces, das nossas vibrações, confiança na bondade e na misericórdia divina, o auxílio a essas criaturas que neste momento é o que mais precisam. Meus irmãos, muita paz. Pai de infinito amor, Jesus, Mestre Divino, recebam, Senhor, o nosso peito de gratidão, com mais esses ensinamentos, pelas reflexões que permite que nós compreendamos o significado essencial do nosso existir. Se conosco, Senhor, auxilia-nos a clarear a nossa jornada. Uma jornada que vai além dessa existência física. Uma jornada rumo à luz que somos. Auxilia-nos, Senhor, para que consigamos iluminar as nossas sombras, para que consigamos, através do nosso processo de autoconhecimento, encetemos o caminho da autotransformação, ampliando a nossa capacidade de amar. E com isso, deixando de desperdiçar cada vez mais as oportunidades benditas que recebemos ao longo das nossas existências. Que fiquem distantes e longe de nós cada vez mais a revolta, o ódio, a tristeza, o desânimo, a depressão, a ociosidade. Fortalece-nos, Senhor, para que nos mobilizemos para o trabalho que nos coloca como co-criadores da Tua obra, preenchendo o nosso existir de pleno significado. Auxilia-nos, Senhor, para que abandonemos a vacuidade do ego pela plenitude do amor. Que assim seja.